matemática é sem problemas. Hoje trago-vos um vídeo sobre a introdução aos números complexos. E não entender um novo conjunto numérico, também a unidade imaginária, prato principal desta matéria de números complexos, onde vamos representar estes mesmos números complexos, denominado de plano complexo ou plano de Argand, e as duas formas distintas de escrever o mesmo número complexo: forma algébrica e forma trigonométrica. Pois bem, já conhecem vários conjuntos numéricos do passado, nomeadamente conjuntos de números naturais, números inteiros, o Q que representa números racionais e R. Até então, o maior conjunto de todos, números reais. Então, R, números reais, que até agora seriam todos os números, por que é que houve necessidade de juntarmos um conjunto ainda maior do que R, conjunto este dos números complexos? Porque no passado, os matemáticos tiveram algumas dificuldades, nomeadamente quando se deparavam com um número ao quadrado sendo uma quantidade negativa. Como sabem, nada ao quadrado dá negativo em termos de números reais. Em complexos, as coisas mudam de figurino. I ao quadrado é igual a menos 1. E I designa a unidade imaginária. Agora, sim, existe um número ao quadrado que é negativo. É I esse número. Então, I não é mais do que a raiz quadrada de menos 1. Também há raízes de índice par a darem negativo. Esses problemas foram, de certa forma, dissipados. Mas calma, onde é que iríamos escrever estes números complexos? Sabem que a reta real não poderia conter estes números. A reta real apenas contém todos os números reais. Então, houve necessidade de criar o tal plano complexo, ou plano de Argand. A esse eixo dos reais foi acrescentado um novo eixo, eixo dos imaginários. E agora já se pode representar um número complexo que não passa de um ponto. Sim, um ponto. Este ponto pode estar em qualquer um dos quadrantes, sendo que os quadrantes têm a mesma disposição que tinham num referencial ortonormado, igual. Logo, este ponto P, que eu marquei aqui, é claramente um ponto de primeiro quadrante. Tem então uma parte real, A, e também tem um componente imaginário, parte B. Será que aquele ponto de coordenadas A e B tem nome? Sim, afixo. Afixo é o lugar geométrico de qualquer complexo no plano complexo. É o lugar onde ocupa, é a coordenada do ponto. Chama-se de afixo. Será que aquele ponto P poderá ser escrito de outra forma? Sim, como distância à origem e também uma amplitude. Pois, porque é que a distância à origem não é por si só suficiente? Porque reparem, sejamos inteligentes, se eu colocar uma circunferência de raio Rho centrada na origem, vai existir uma infinidade de pontos a essa mesma distância, não é? E claro que assim eu não consigo chegar às coordenadas do ponto P. No entanto, se eu estabelecer aqui uma amplitude com o eixo dos reais, a amplitude é essa que eu vou chamar de θ, que para vocês mais tarde será o argumento, que depois também vai existir o argumento principal que eu explicarei em aulas posteriores. Com esta amplitude e esta distância à origem, aí sim eu defino claramente onde está P, onde está este afixo do número complexo, que pode ser Z. E agora vamos então às duas formas distintas de escrever: forma algébrica, forma trigonométrica. A forma algébrica é aquela que relaciona com as coordenadas do ponto. Não é mais do que coordenadas do ponto. Por isso, é justo dizer que na forma algébrica o número complexo fica assim representado: Z igual a A mais BI, sendo A parte real, BI a parte imaginária. Portanto, não será difícil para vocês marcar qualquer tipo de complexo na forma algébrica neste mesmo plano de Argand. Imaginem, por exemplo, Z1 com 2 menos 3i. Conseguem? Acho que sim. Porquê? Têm que marcar o eixo complexo,
parte real, parte imaginária, real de Z, depois aqui, imaginário de Z, e agora pensar que na parte real ela é positiva, é 2, ok? E na parte dos imaginários é menos 3, mais ou menos aqui em baixo. Por isso, o meu afixo deste complexo Z1 está aqui. É um complexo de quarto quadrante. Z1, aqui está ele. Não é difícil. Agora, como será na forma trigonométrica? Pois é o outro lado, não é? É aquela que usa o ρ, distância à origem, e também aquela amplitude denominada de θ. Será que eu consigo, através das razões trigonométricas, escrever A e B de outra forma? Sim, recordem-se das razões. Lembram-se que num triângulo retângulo o cateto adjacente pode ser escrito usando o cosseno? Então é isso que nós vamos fazer. Aquele A que não é mais nem menos do que o cateto adjacente, ele pode ser escrito da seguinte forma: cosseno então de θ relaciona esse A com aquela hipotenusa ρ. E então chego a A igual a ρ cosseno de θ. Da mesma forma que eu percebo que B, a altura daquele triângulo, se assim quiserem perceber, cateto oposto, pode ser escrito através do seno. Então, seno de θ não é mais do que este B sobre ρ. B é igual a ρ seno de θ. Agora, se ele é escrito A mais BI, como é que será que eu vou escrever este complexo? Fácil, não é? É intuitivo. Portanto, eu posso escrever este complexo da seguinte forma: no lugar do A escrevo ρ cosseno de θ e no lugar do B vou colocar ρ seno de θ. Não se esqueçam da unidade imaginária que está lá, A mais BI, certo? Não está bonito. Aquele ρ pode e deve ser colocado em evidência. Então fica algo deste género. O nosso complexo Z será escrito então ρ, abre um parênteses, cosseno de θ mais seno de θi. Acham bonito? Eu não. Por isso é que houve necessidade de criar uma abreviatura para cosseno de θ mais seno de θi. Sabem como é que se vai passar a chamar? Muito fácil. Assim, complexo Z, então, não é mais do que ρ. EI de θ. EI de θ representa cosseno de θ mais seno de θi. É assim o aspecto de qualquer número na forma trigonométrica. É claro que agora vocês estão a perguntar como é que vamos operar na forma algébrica e na trigonométrica, porquê nesta necessidade de ter essas duas formas? Será que uma é válida para determinadas operações e outra não? Para isso e muito mais, não percam a próxima aula. Obrigada por assistirem. Façam deste canal um canal de referência, partilhem, comentem, deixem o vosso gosto. Para mais informações, contactem o nosso site www.semproblemas.pt. Até breve.